Ó, a gente vai mostrar agora, porque o Vanderlei falou que a diretoria do Corinthians está sob maus lençóis, né? Porque realmente faltam opções. E o Duílio, ontem, ele deixou claro, a gente tem aqui Roger Guedes falando sobre a situação do Cuca, tem o Cuca, o desabafo do Cuca, que a gente vai mostrar. Só que o Duílio, o presidente do Corinthians, ele deixou claro que ele não queria a saída do Cuca, né? Ele falou sobre a situação, a gente vai botar daqui a pouco, mas primeiro vamos colocar aí a declaração do Cuca, tá? O Cuca fazendo esse desabafo, a saída do Cuca ontem no estádio, ele ficou muito tempo no vestiário, provavelmente jogadores ficaram tentando convencer o Cuca a ficar, porque foi um bom tempo, a gente ficou aí no programa quase a gente ficou 2 horas no programa esperando, ou seja, foram 2 horas de conversa fechada no vestiário, mas não, eu achei aqui, vamos botar o Duílio primeiro, porque o Vanderlei falou dessa situação da diretoria, e o Duílio, ele fala o seguinte, hein? Ele deu a declaração, eu vou ler aqui pra vocês, ele diz, são os novos tempos, vamos dizer assim, não quero entrar no mérito agora, mas acho que foi um exagero. Um massacre em cima dele e do Corinthians. Em cima de mim também. Ele, infelizmente, não tem condições de seguir. O Corinthians é gigante. Ficamos felizes com a vitória de hoje e tristes por perder um profissional desse gabarito. Ficamos felizes com a vitória de hoje. O Corinthians é gigante. E aí ele diz, com tudo isso que vem acontecendo, o Cuca conversou comigo ontem. Já vinha falando durante a semana que estava muito pesado. A gente via que ele estava muito sentido e sem condições de seguir trabalhando. O Duílio complementa. Não me arrependo. Eu lamento e fico chateado de o Cuca estar saindo hoje. Acho que ele é e seria um profissional que poderia nos ajudar bastante com sua experiência, sua trajetória, seu currículo, com o pouco que ele fez nesses dias de trabalho, mesmo com tudo que ele vinha sofrendo. A gente conversou até dele ficar, mas infelizmente ele achou melhor sair para resolver essa situação e um dia poder voltar com tranquilidade para poder trabalhar no Corinthians. A gente só tem a lamentar a saída dele hoje. Foram dias terríveis, de muita notícia, muita informação. Menos de uma semana depois, o Cuca está deixando o cargo, mas com uma classificação. Aí tem a declaração do Duílio, né? Ele dizendo que ele lamenta, que ele não queria que o Cuca tivesse saído do Corinthians, que ele achou um exagero, um massacre que ele mesmo sofreu. E aí a gente vai comentar tudo junto, mas vamos colocar primeiro o Cuca, né? A declaração do Cuca, ele saiu muito abalado com a camisa do Cássio no ombro, né? Que é o capitão do Corinthians, que é o maior ídolo desse Corinthians. Provavelmente um presente do Cássio nessa despedida. E aí o Cuca deu essa declaração aí na coletiva. Bem, boa noite. Eu venho aqui na emoção do jogo, né? Um jogo que foi demais, assim. Eu, pela primeira vez, eu pude sentir o pulsar da arena, o pulsar da Fiel a favor, né? Foi maravilhoso com a conquista dessa vaga. Foi um dia vivido assim, de um sonho, né? Foi maravilhoso. E antes desse sonho se realizar, tiveram 3, 4 dias muito pesados para mim, de pesadelo. Sabe, foi quase que um massacre do que acabou acontecendo. E eu estava muito concentrado nessa decisão, não queria tirar o foco, né? E isso acaba levando para os jogadores. Você vê que hoje eles me emocionaram. Cara, eu estou aqui há 5, 6 dias e eles todos ofertaram para mim porque eu não pedi nada. Mas porque eles sentiram, eu, como um ex-atleta que eu sou, o que eu estou passando, né? E o que eu estou passando, eu quero ser bem breve, porque não quero ser vítima de nada. O que eu estou passando é a pior coisa que um homem pode passar, né? Quando está em xeque a dignidade dele. Quando invadem as redes sociais de suas filhas, sua mulher com ameaças, com xingo. Vai embora, fulano, manda embora e ofensas que descabíveis, né?
E chega um momento assim, sinceramente, que eu vou fazer 60 anos o mês que vem, dia 7 de junho. Você pesa o que vale a pena, o que não vale a pena na vida, né? E nesse momento eu quero fazer valer a pena a minha família, que é a coisa mais importante que eu tenho no mundo. Eu não esperava essa avalanche que ocorreu aqui, eu não esperava. São coisas já passadas há muito tempo e ressurgidas hoje como se aconteceu ontem. Eu fui julgado e punido pela internet, entre aspas, né? E isso tem uma consequência muito grande em todos os sentidos. Eu não quero entrar em detalhes. Então eu saio nesse momento, não é por o que eu queria, lógico que não é o que eu queria, você espera uma vida inteira para estar aqui e daí você sai dessa forma, mas é um pedido, é de minha família. Pai, vem, estamos precisando, vem. Amanhã eu estou em casa, vou cuidar de vocês. E contratei o doutor Daniel Bialski, criminalista, a doutora Bia Saguas, que vão fazer todo o trabalho que eu nunca pude fazer, nunca contratei ninguém, e agora vai ser feito. Lógico que quem fala coisas indevidas também, quem julga também pode ser julgado, mas o mais importante é eu agradecer ao presidente, que é uma pessoa maravilhosa, que eu conversei com ele, já tinha tomado essa decisão ontem. Um cara do bem, um cara que vive dentro ali, pô, como se fosse mais um cara maravilhoso, simples, humilde. E eu estava prejudicando ele, a pressão que ele está sofrendo em cima disso aí é enorme. A gente vê, a gente sente, conversa com ele, ele não fala que sim, mas a gente sente que é ele, o Alessandro, o que passa, o próprio time, então não é justo deixar eles ficarem sofrendo por um problema que é meu. Então, é nisso que foi baseado essa saída minha, agradecer os jogadores, 7 dias que eu estou aí, os caras me abraçaram, compraram meu barulho, minhas ideias, foi muito bacana. E se Deus quiser, eu volto um dia para poder fazer um trabalho do começo ao fim. Ok? Muito obrigado. Um abraço. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Olha aí, ó. Eu sei que eu vou discordar em algumas partes da maioria da mesa, então vou dar primeiro a palavra para a mesa. Antes a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube com 50 mil pessoas. Deixa o seu like. Bom, Vanderlei Nogueira e Mauro César Pereira. Essa situação, né? Onde o Duílio diz que houve um exagero, onde o Duílio diz que foi um massacre, onde o Duílio diz que ele não se arrepende, que ele gostaria que o Cuca fosse o treinador do Corinthians e que agora é uma situação complicada. Ele, Duílio, dizendo, eu bancaria o Cuca. Ou seja, pelo Corinthians, o Cuca continuaria. Foi uma opção do Cuca. E também sobre a declaração do Cuca, que ele disse que agora vai ter seus advogados criminais, ele ainda falou aí, que vai ter seus advogados criminais, e bom, sobre o massacre que ele sofreu, que ele falou dos ataques, inclusive sobre ameaças à família e ao Cuca na internet. Sobre isso eu também vou falar, mas eu queria escutar vocês falarem primeiro sobre essa situação. Fala, Mauro, eu comecei a falar anteriormente. Olha, eu já falei tanto sobre isso ontem que é difícil até não ser repetitivo, né? É porque agora, né, Mauro, tem o Duílio dizendo que ele não se arrepende. Não, tudo bem. Tem o Cuca. O Duílio não se arrepender, cada um que faça a sua avaliação sobre a posição do presidente do Corinthians, né? Eu já disse aqui o que eu acho disso. Eu acho que o presidente do Corinthians, ele não, digamos, ele não demonstra seguir os princípios que o clube tem pregado e as bandeiras que o Corinthians abraça. A democracia, da inclusão e o respeito às minas. Essa é a mensagem que fica embutida no meu entendimento. Sobre o Cuca, assim, é óbvio que nós não estamos falando aqui de um criminoso como o Tomás, o cara que... Não é isso, longe disso, óbvio que não. Mas não foi a internet que condenou o Cuca, foi a justiça da Suíça. Então é bom deixar isso claro, o Cuca não é a vítima, segundo a justiça suíça. Segundo a justiça suíça, a vítima é a menina de 13 anos. Vítima dos jogadores do Grêmio. Hoje tem em torno de 50 anos.
Então, isso tem que ficar claro, porque fica parecendo que a coisa se inverteu. Eu considero aquele abraço de ontem o abraço da vergonha, porque é um abraço dado num técnico como se ele tivesse sendo, digamos assim, questionado sem que não existisse essa história, como se fosse uma coisa gratuita. E é óbvio que aí eu presto sempre apoio, solidariedade e incentivo a qualquer cidadão que passe por o que ele está passando com relação a ataques e ameaças pela rede social, ou seja lá onde for, a ele e a sua família. Ele tem que levar as últimas consequências, que faça isso mesmo. Os covardões de internet que ficam ameaçando, entrando em perfis de familiares ou dele, para ofender, para ameaçar, esses caras têm que entender que a internet não é terra sem lei. Muito pelo contrário. E que leve as últimas consequências, se for esse realmente o objetivo dele, porque esses elementos merecem isso. E quando são colocados ali diante do policial para prestar um depoimento, quando são intimados ou diante do juiz, eles ficam mansinhos, porque a valentia é só atrás de um celular ou de um computador, né? Agora, todo esse imbróglio que está acontecendo, ele não é gratuito. Aconteceu um fato no passado, houve um julgamento da justiça de um país... Mauro, só deixa eu te cortar para a gente voltar para a rádio. Eu tentei deixar você complementar, concluir. De volta, hein? Estamos de volta, a Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira falando, né, sobre o desabafo do Cuca na sua saída do Corinthians e sobre as declarações do presidente Duílio. Então, só concluindo, eu acho que a gente não pode perder essa referência. Tudo isso está acontecendo em função de um ocorrido em 1987, algo grave, e que teve um julgamento na Justiça da Suíça e houve uma condenação. E o Cuca, que disse que vai se defender, ele teve todo esse tempo para se defender. Não foi a revelia, tinha juízes defendendo os jogadores do Grêmio na época, lá naquele país. Ele poderia voltar para lá para se defender também, não era proibido, que eu saiba. Pelo que eu entendo, ele poderia voltar, contratar um advogado, também se defender, para provar sua inocência diante de um tribunal na Suíça. Ele, os outros atletas também, Henrique, né, os outros dois, Eduardo, né? E o Fernando, não é isso? É isso? Acho que... É o Henrique também, é dois Henrique, não? Enfim. E até ser bom lembrar, eram 4 jogadores, né? Porque fica parecendo que é só o Cuca também. É sempre bom lembrar. Inclusive, hoje veio a matéria no UOL aqui, importante, que mostra como a imprensa cobriu o fato na época. Aliás, é constrangedor, né? Se você olhar com o nosso olhar de hoje, é muito constrangedor. A visão ultramachista do episódio, abjeto até. E lembrando os nomes dos outros jogadores, que fica parecendo que é um só, e de fato os outros também tiveram esse envolvimento. Agora, eu achei ontem tudo muito lamentável, especialmente a manifestação dos jogadores ao final, porque eles ignoram o contexto. Tem um contexto. Não se trata de tentar rotular o Cuca como uma pessoa, ele é uma pessoa, não é isso. Mas houve um fato, gente, houve um fato lá no passado. Eu falei ontem, inclusive, aqui sobre o comportamento de todos nós da imprensa durante todos esses anos, que esse assunto não foi tratado da maneira que deveria. Mas, claro, também tem as transformações na sociedade, as cobranças que não existiam hoje passam a haver. Sim, mas isso já poderia ter acontecido antes. E ele também poderia ter tentado resolver essa questão de alguma forma, buscando algum tipo de correção desse passado. Ele insiste na tese de que ele é inocente, mas a condenação está lá. Então, a gente não pode tratar desse caso como se não houvesse um julgamento. Hoje eu já vi gente até colocando em dúvida, com base em meras suposições, o que a Justiça Suíça determinou. Eu não me sinto capaz de fazer isso, pelo amor de Deus. Como é que eu posso contestar o que um tribunal na Suíça julgou com profundidade, discutindo, levou 2 anos, né? Que foi só em 89 que saiu o veredito, com base em meras suposições. Eu acho que isso é até leviano. Agora, tudo isso acontece também no ambiente de um clube, que é importante frisar, que como qualquer outro, né, tem uma torcida que se engajou e foi a partir dela que tudo mudou. Não foi a imprensa que pautou. A imprensa continuou omissa. A imprensa continuou omissa, todos nós, sem tomar uma posição com relação a isso, como nas passagens do Cuca por outros times. A imprensa não fez nada. Quando a torcida do Corinthians, em parte, começou a se manifestar contra, aí a imprensa viu ali a pauta e aí foi atrás. E aí nós tivemos várias matérias desenterradas, né, que voltaram à tona, e o Adriano Wilson do UOL, que fez o contato com o advogado suíço, que deu a outra versão que conflita diretamente com a do Cuca a respeito do reconhecimento ou não da vítima em relação ao treinador, hoje treinador, o que, na minha visão de leigo, acho que pelo que eu li, pelo que eu procurei entender dessa situação tão dramática que é essa que aconteceu, né? Eu acho até pouco relevante, porque não sei se a pessoa que é assaltada ou que é estuprada, naquele momento ali, ela tem a capacidade de memorizar a fisionomia do agressor, né? Se ele for realmente o agressor, ainda mais quando são vários, né? 3 ou 4, 10, sei lá.
não sei até que ponto isso é de fato, pelo abalo psicológico, a pessoa tem que obrigatoriamente identificar. Então, acho até que essa é uma questão menor, mas ela ganha muito vulto pelo fato de existir uma versão e aí vem uma outra que bate de frente com ela. Então, acho que não dá para olhar para isso, vendo a entrevista do Cuca, desconectando-a de todo esse contexto. Tem um contexto. Então, quando ele fala, os jogadores me apoiaram e tudo, com aquele semblante entristecido. Existe uma história, isso não é de graça, isso não caiu do céu. Então, e parte da torcida do Corinthians mostrou também, como parte da nossa sociedade, está preocupada só com o time, pouco importa o resto. E se fosse a do Flamengo seria igual, se fosse a do São Paulo, do Palmeiras, ele treinou o Palmeiras até pouco tempo, do Atlético. Tem gente na imprensa que festejava o Cuca quando estava no Atlético Mineiro, celebrava o Cuca, autógrafo do Cuca, exibia em rede social, e que agora está contra o Cuca. Deveria também fazer o meia-culpa. É isso. Não vou falar o nome aqui, que eu não quero ficar botando mais lenha, mas isso também, sabe, como ontem eu fiz aqui o meia-culpa por mim, e acho que vale para todos nós da imprensa. Exceto alguém que eu não conheça, que ao longo desse tempo tenha feito um grande trabalho, batendo nessa tecla insistentemente e sem nenhuma repercussão. Se aparecer esse personagem, esse jornalista, me aponta que eu quero aplaudir. Quero pessoalmente, se puder, dar os parabéns. Porque a imprensa ignorou o assunto, mesmo com as transformações que foram acontecendo na imprensa. A partir da reação de parte da torcida do Corinthians, muito em função das bandeiras que o Corinthians agarra, abraça e as causas que ele briga por elas, e especialmente aí o respeito às Minas, acho que pesa muito aí, inclusive com a reação das atletas do futebol corintiano, aí virou pauta. Se não houvesse essa manifestação, eu acho que a passagem dele seria a mesma e nós continuaríamos na mesma passividade das últimas décadas. Nós, que eu falo, a imprensa esportiva e não esportiva brasileira, que esse assunto não é esportivo. É obrigação nossa, porque envolve personagens do esporte, mas também poderia ser abordado por jornalistas de outras áreas, policial especialmente, né, que poderiam também ter cavucado mais essa história, trazido à tona e questionado o porquê de ter ficado aí no limbo, no passado, como se nada tivesse acontecido. Então todo mundo tem aí uma participação nessa omissão coletiva e eu vejo gente até aplaudindo a imprensa, não vejo motivo nenhum para aplaudir. Aplaudo sim o trabalho do rapaz lá, do repórter do UOL, Adriano Wilson, que pegou o telefone, o celular, sei lá, e foi atrás e conseguiu uma posição importante, que é um contraponto àquilo que vinha sendo dito pelo próprio treinador. Isso acho que é muito relevante na formação da opinião pública, daquele que consome informação e daí tira suas conclusões, né? Que é o trabalho nosso, é para isso, né? Trazer informação, opinião, e você forma a sua opinião também. Agora, durante todo esse tempo, toda a imprensa não fez nada. Agora ficar também batendo pau para cima mesmo, isso parece coisa de publicitário. Publicitário que gosta disso, né? Dar prêmio. Também jornalista também agora tem essa mania de criar prêmios e dar prêmio para si mesmo, né? Acho isso um negócio meio patético. Porque o prêmio não sei o quê. Jornalista premia jornalista. Isso sempre teve no mercado publicitário. Publicitário dá prêmio para publicitário. E fica um agradando o outro, estamos puxando o saco e faturando prestígio no meio ali em função disso. Eu acho meio constrangedor, mas enfim. Agora, eu acho que não tem motivo nenhum para aplaudir a imprensa. A imprensa agora, tardiamente, começou a fazer o trabalho que tinha que ser feito antes. Eu acho que isso também gera essa dúvida e tem essa parte da torcida do Corinthians, como se fosse qualquer outro time, que está preocupada com o time. E os jogadores também. E é também se registrar a posição do Roger Guedes, com uma série de declarações após o jogo. A gente vai mostrar. Completamente assim, desconectado, parece que ele está em outro planeta. Quando fala que existe um pouco de nada. Não, ele fala como se não existisse esse contexto. Existe um contexto, Roger Guedes. Poxa, pelo amor de Deus, sabe? Não dá para você tratar do assunto como se fosse algo assim, veio do nada. Não veio do nada. Tem uma história muito grave e muito séria. E eu torço, sinceramente, para que o Cuca consiga, a partir de agora, tentar resolver de alguma maneira essa história. Isso é uma coisa que vai persegui-lo eternamente. Isso não veio agora. Isso vem atrás dele a vida inteira. E chega um momento que, de repente, não dá para ficar fingindo para si mesmo que isso não existe. Existe. O Mauro vai fazer a defesa, ele vai pegar advogados para ir lá para... Criminais, abrir o processo. É abrir o processo. Para reabrir, eles É abrir o processo, porque está arquivado, que já prescreveu. Agora, é uma reabertura de processo.